mas ele estava no caminho. Se ele está no caminho em direção à tua vida, por algum momento, circunstâncias contrárias talvez impeça de você ver ele, mas não vai impedir de ele te ver. A situação não vai impossibilitar Jesus de me encontrar, aleluia. Mas é preciso nesta noite você entender, precisa estar no caminho que ele vai passar. E o texto vai dizer que Jesus olhou para ele e disse: Zaqueu, desce depressa, porque convém repousar em tua casa. Zaqueu desce desesperadamente para receber Jesus. Ali Zaqueu, Jesus não vai precisar jogar sobre Zaqueu palavras que levem Zaqueu ao arrependimento. Não. Ele mesmo vai se pronunciar. Ele mesmo vai dizer. Em Marcos capítulo 10, versículo de número 46, a cura do cego Bartimeu também. Vamos ver, nesse período de tempo, o texto vai dizer que ele estava à beira do caminho. À beira do caminho. Aquele jovem cego vai ser deixado ali. Há estudos que falam, não podemos afirmar, que ele era de uma grande família nobre, ou possivelmente até de uma família que fazia parte de exército. E por algum momento, alguma situação também em sua família causou uma sentença sobre os seus. E a sentença que sobrou para ele foi ser tirado de seus olhos, ser cego. E agora vão colocar ele à beira do caminho. Mas aquela situação, aleluia, contribuiu para Jesus ter um encontro com ele. Aleluia! E quando ele escuta falar que Jesus vai passar naquele lugar, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo oprimindo, e o povo mandando calar a boca, e o povo dizendo que não vai ser ouvido, e o povo declarando, aleluia, que não adianta você gritar, ele não vai te ouvir, porque a multidão é grande e a prova é só uma. Mas aqui eu enxergo o que ninguém pode enxergar. A solução para o seu problema é Jesus. Zaqueu entendia que só Jesus poderia mudar a sua história. O cego Bartimeu também é uma representação da queda do homem. Maltrapilho, jogado ao léu, vivendo de esmola, de restos, mas até encontrar com Jesus. Porque aquele que se encontra nessa situação, quando se encontra com Jesus, a sua vida não é mais a mesma. A situação é mudada, a sua vida é restaurada, aleluia. O que o homem tirou, Deus restitui. O que o homem não pode dar, Jesus entrega. Aquilo que era perdido agora é restituído. Precisamos, a igreja, se pôr no caminho aonde ele vai passar. E o Senhor falava no meu coração: filho, muitos não têm encontrado, porque vai habitar em qualquer caminho. Verdade, meu Jesus. Eu tenho levado a minha palavra, eu tenho anunciado, e o povo que escuta parece que anda na contramão do meu caminho. Eu disse: meu Jesus, é verdade. Pregamos a palavra, mas rejeitam. Agora que fez tudo quanto não presta foi ser crente. Satanás vive assim. Eu assisti um vídeo que muito chamou a atenção, vou dividir rapidamente. O pregador dizendo que nós pode aprender muito com Satanás. Na mesma hora, um vídeo na igreja causou aquele impacto na igreja, o pessoal comentando como é que pode. O que é que Satanás tem para nos ensinar? E o pregador ouviu uma pronúncia do rapaz, disse que ele ia falar heresia. Aí o rapaz disse: irmão, escuta antes para depois te julgar. E nesse vídeo, o rapaz dizia assim: olha, Satanás já está sentenciado ao inferno. Não tem mais perdão para ele. O seu fim está decretado. Nada pode ser mais mudado, porque o juízo já foi dado. É só esperar o tempo de concretizar. Mas Satanás pode prejudicar o nosso amanhã. Satanás, ele pode trabalhar de uma maneira, não para mudar o futuro dele, mas o nosso. Irmão, a gente está querendo dizer que ele tem o controle do nosso futuro, não. Eu estou dizendo que ele pode colocar a pedra de tropeço. Se você não tiver com os olhos abertos, você vai cair. Você vai tropeçar. Essa é a maior decisão e escolha de Satanás, é atrapalhar a tua comunhão com Deus.
os dois tinham a mesma situação. Multidão, muita gente, condições, sem nenhuma condição de chegar até Jesus. Eles não tinham. Além da multidão, um era cego, outro pequeno demais, não conseguia passar os grandes. Mas os dois tomam decisões. O cego foi jogado lá, porque disse que ele estava à beira do caminho, alguém colocou. Mas colocaram no lugar onde Jesus ia passar. O que eu entendo aqui na vida de Zaqueu é que a riqueza e todas as suas condições nunca preencheu o vazio que tinha em seu peito. Porque havia dentro dele o egoísmo, havia dentro dele a ganância, havia dentro dele a soberba, e precisava entrar na vida dele salvação. Porque a salvação gera o perdão, gera arrependimento, gera mudança, gera transformação. Zaqueu vai em encontro e busca disso. O segundo situação que nós precisamos, sendo carregado para ter um encontro com Jesus. E aqui nós podemos ver a cura do paralítico que desce pelo telhado. Este homem vai ser carregado por 4 pessoas. Jesus está numa casa de Pedro. E a multidão que ali estava na casa, lotava a casa e a região vizinha. Aleluia. E esses homens a qual queria levar este paralítico não tinham condições de chegar porque a multidão impedia. Aleluia. Mas eles vão tomar uma decisão que vai fugir do normal. Aleluia. Quando nós queremos entrar em algum lugar, a primeira coisa que nós fazemos é licença. Posso entrar? Licença, deixa eu passar. O meu caso é mais grave do que o teu. Quando chegamos numa clínica médica, aleluia, muitas vezes até mentimos, para que haja agilidade no atendimento. Mas a multidão é tão grande, é tanta gente, que até na porta estava entupido. Esses homens a qual vão carregar este aleijado, estes homens vão encontrar uma estratégia. Nas casas antigas dos judeus, sempre tinha um andar superior. E lá continha uma entrada de luz, ou uma janela, assim você queira dizer. E esses homens sabendo disso, pois todos os judeus sabem que a cultura, o costume da construção das casas tinha esse lugar, a qual dava acesso ao centro da casa. E esses homens, entendendo isso, colocam uma escada e começam a subir e carregar o aleijado. E desce pelo telhado para ter um encontro com Jesus. Enquanto eu lia isso, o Senhor falava, aleluia, porque é bom demais, irmão, você está meditando na palavra de Deus. Verdade. Quando você se reserva para estudar a palavra, o Espírito Santo ministra tudo. Ah, eu estou preocupado com o que eu vou falar. Pois não te preocupe, se tu estudar o Espírito Santo dá palavras. Queremos ser capazes, não somos incapazes, mas Ele é capaz de tudo em nossa vida. Então sempre estamos fugindo da chamada de Deus em nossa vida. Esses homens, quando eu estudava, o Senhor falava. Aleluia, Deus. É isso que a minha igreja precisa. Eita glória. Pessoas que saiam daqui em busca, aleluia, daqueles que não têm condições de chegar até o lugar. Aleluia. Se nós se dispor como esses homens, e Jesus vai honrar a fé deles. Não é do aleijado, é deles. Está entendendo? Você pode trazer um incrédulo, a qual não acredite no Evangelho, mas chegando aqui quem vai operar o milagre é Deus. Chegando aqui quem vai operar é o Senhor. Nós só precisamos conseguir trazer. Eu fico imaginando esse homem, quantas e quantas vezes foi levado a alguns outros profetas, e a desanimação dele. É só mais um, não, toda vida que eu vou, meu coração se enche de esperança, eu fico esperançoso para que minha vida seja restituída, mas quando chego, tem um encontro, nada acontece, aleluia. Mas a Bíblia diz que esses homens carregaram ele. Acredito também até contra a própria vontade dele, mas chegando lá, esse encontro vai proporcionar uma restituição em todas as áreas da sua vida. Cada um de nós chegamos aqui talvez de alguma coisa dessa forma. Ou viemos carregados por alguém. Verdade, meu Deus. Ou por as circunstâncias da vida nos colocou diante do caminho. O que eu quero lhe dizer estas situações contrárias muitas vezes acontecem em nossa vida. Não perder o controle da mão de Deus sobre ela. É apenas um momento, uma circunstância para você entender. Porque se você
escuta e se desvia do caminho, Ele vai permitir a situação vir para você vir atrás dele. E é muito lindo, irmãos, você meditar em tudo isso. Muitas coisas acontecem em nossa vida, como a viúva de Naim. Quem não conhece, a mulher viúva, a qual o seu marido já tinha morrido. A Bíblia não diz o espaço de tempo entre a morte e um outro, nem tampouco relata a situação da morte, como morreu, se foi enfermo, se foi assassinado. A Bíblia não relata isso, mas relata que essa mulher está fazendo a mesma trajetória pela segunda vez. E agora, mais do que a primeira, ela está enterrando todas as suas expectativas de vida, porque era filho único. E sobre aquele filho tinha uma promessa. Sobre aquele filho tinha uma responsabilidade de cuidar de sua mãe. Porque ele agora era a esperança dela, de ela não se tornar uma pessoa dependente dos outros. Naquele filho estava projetado todas as suas esperanças. Não é diferente em dia de hoje. Nós temos nossos filhos, projetamos sonhos para eles, projetamos um ideal para eles, projetamos aquilo que não vivemos, corremos atrás de dar aquilo que não tivemos, aleluia. Mas por circunstâncias contrárias, às vezes nossos filhos saem do caminho. Ou mesmo Satanás consegue tragar a vida. E a gente vai e lembra, todas as minhas esperanças estavam nele. Quem cuidará de mim na minha velhice? Quem irá me cuidar, tratar de mim? A quem eu amei com tanto carinho, cuidei, dei a minha vida, agora eu perdi tudo. Quem vai cuidar de mim? E a Bíblia vai dizer que Jesus está em direção à cidade. E também, se você for ler, vai ver duas multidões. Uma multidão que acompanha a viúva e uma multidão que acompanha Jesus. Muitas vezes estamos rodeados de pessoas, multidões, e achamos que de alguma maneira temos um conforto. Aquela multidão toda que ia com ela não gerou conforto nenhum em sua dor, porque o que ela precisava, o conforto que ela almejava, era a esperança ser renovada, eram os sonhos ser ressuscitados. Mas até o momento, aleluia, que Jesus encontra ela na entrada da cidade. Eu creio. Ela poderia ter vindo por vários caminhos, a saída era só uma. E Jesus não entra, se encontra. Entende isso? Jesus não entrou na cidade, mas se encontrou com ela na entrada da cidade. E Jesus, olhando para ela, move de íntima compaixão e para o esquife e diz a ela: não chores. Essa mulher vai ter o maior encontro da vida dela. Essa mulher vai ter uma das experiências mais sobrenaturais em Cristo Jesus. Ela vai ter ali o momento de tudo ser restituído em sua vida, todos os seus sonhos, todo o seu projeto, aleluia, porque o nosso Jesus é desta forma. Aonde ele chega pode estar em tempestade, mas quando ele se revela, aleluia, as coisas mudam. Aonde é cenário de morte, torna-se cenário de vida. Aonde é cenário de perda, agora é restituído. Aonde é cenário de morte, aleluia, projeta os sonhos novamente. Porque esta é a missão do nosso Senhor Jesus. Ah, irmão Danilo, você falou aqui de se pôr no caminho, de carregar até Jesus. E quando nós não temos forças mais, quando nós estamos debilitados, quando as circunstâncias da nossa vida, por um espaço de tempo, não nos deixa chegar até Ele. E aí? O que é que acontece? Jesus vai até você quando você não tem forças. Mas é só quando você não tem forças. Não confunda interesse com falta de força. Não confunda vontade da carne com a opressão do diabo. Não confunda a frieza espiritual com o desleixo, com a sua chamada. São coisas diferentes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando nós pregamos a palavra do Senhor a uma pessoa, ela diz: não, quando Deus me chamar eu vou. Tu está ouvindo a palavra e não está vindo. Está esperando o quê?
Não pense que o Senhor vai descer e pegar pela tua mão. Não. Está anunciando a palavra dele. Segue ele quem quer. Segue ele quem quer. Segue a ele quem quer. Mas nós vemos aqui no Evangelho de João, capítulo número 5, a qual o homem vai passar por algum tempo enfermo do tanque de Betesda. Esse homem vai estar lá enfermo há 38 anos. Só 38 anos de vida, tá? Que está ali. Tem mais 5 para trás. Então ele vai passar esse espaço de tempo ali. Jesus vai chegar até ele e vai perguntar a eles: querem ficar sã? O que é que ele vai dizer? Esse jeito: Senhor, não tenho ninguém que me leve às águas quando o anjo agita. Porque vem antes outro e vai na minha frente. E eu perco todas no momento a oportunidade. Não consigo chegar até lá. É interessante que Jesus faz uma desculpa a ele, faz uma pergunta e ele vem com uma desculpa. Não tem ninguém. Mas realmente, apesar de nós dizer que é uma desculpa, realmente não tinha ninguém. Não tinha ninguém que operasse um milagre na vida dele. Não tinha ninguém que se comovesse com a sua situação, abrisse mão da sua dor, porque ele já estava ali há muitos anos. Mas não, ninguém vai se compadecer dele. Aleluia. Mas quando Jesus chega naquele lugar e faz a pergunta a ele, e Jesus cura ele, Jesus obra um milagre na vida dele, e ele sai alegre pulando, mas ele não segue a Jesus. Ele não vai seguir a Jesus. Irmão, tu pode afirmar também, como eu não posso afirmar que ele não seguiu a Jesus. Também abre um espaço para dizer que ele pode ter seguido, mas o texto não revela. E os sacerdotes vão até ele e perguntam a ele: não é lícito carregar o teu leito? Aí ele vai dizer: aquele que me disse levanta e anda mandou carregar meu leito. Aquele que me curou. E ele sai alegremente, passando por um período de tempo. Eu lembro e meditando, e o Senhor me dizia: há muitos que eu vou de encontro, faço o milagre que almeja e necessita, mas não me segue, mas não me acompanha, mas não fica do meu lado. E assim, irmãos, é a nossa vida. Às vezes temos tudo e não seguimos a Jesus, porque as nossas necessidades terrenas estão preenchidas. Então Deus me abençoou, porque é assim que aquele que não serve ao Senhor pensa. Aquele que tem condições para desfrutar das riquezas, é bem estruturado, vive num conforto bom, tem condições. É pecado, irmão, ser próspero? Não, estou dizendo isso não. Mas é pecado se apegar à riqueza da terra. O jovem rico vai até Jesus e pergunta o que precisa para ganhar a vida eterna. Jesus vai dizer: ele vende tudo quanto tem e dá aos pobres e segue-me. Jesus já disse: segue-me para quem ele queria que fosse discípulo. Se não fosse, ele não mandava. Ele dizia: vai, a tua fé te curou, tua fé te salvou. Mas quando ele vem e me segue, é diferente. E esse jovem sai porque não queria se desprender. Jesus não estava dizendo que para servir ele tinha que ser pobre e miserável. Não. Jesus estava mostrando que a riqueza da terra nos impede de seguir a ele. Jesus estava nos mostrando que os bens materiais nos impedem de alcançar as coisas sobrenaturais de Deus muitas vezes. E ao ver tudo isso, irmãos, nós conseguimos identificar, aleluia, Deus, que a gente muitas vezes está nesses três caminhos. Muitas vezes nós estamos se pondo no caminho, mas não esperamos ele passar. Muitas vezes estamos sendo carregados por alguém, mas esse alguém muitas vezes quer que nós carreguemos ele para a vida toda. Não pode. Ajuda teu irmão, não manda carregar. Carregar manda a tua cruz. Renuncia a ti mesmo, carrega a tua cruz e segue. Mas queremos carregar o fardo dos outros, se não somos capazes de carregar o nosso. Não significa que você não deve ajudar seu irmão, pelo contrário, ajuda.
Mas tem pessoas, aleluia, que querem viver sendo carregado. E como ele pode carregar outra pessoa sendo carregado sozinho, constante, direto? Serviu de quê? O que eu quero dizer para a igreja é: nós fomos salvos por Cristo Jesus. Nós fomos alcançados por Cristo Jesus. Nós fomos restituídos por Cristo Jesus. Deus, Jesus fez tudo em nossa vida. Se falta algo fazer, é a nossa parte, não é a dele, é a nossa. E eu me agradeço aqui por esta palavra que o Senhor me deu, porque falou muito ao meu coração. E que nós venhamos viver, igreja, tudo isso. E nós venhamos sempre se pôr no caminho onde Ele vai passar. Não importa o tempo da luta, o tempo da provação, mas é preciso nós tomar essas 3 decisões na nossa vida. E quando Ele restituir, nós siga. Cego Bartimeu seguiu Jesus. Quando a mulher adúltera é apanhada no ato do adultério, a palavra nos revela que aquela mulher foi pega no ato. Então a lei mandava que ela fosse apedrejada. E os fariseus, os sacerdotes, os escribas vão pegar essa mulher, vão lançá-la nos pés de Jesus, sentenciando ela à morte. Em outras palavras, ele dizia: agora acabou a vida dela. Agora não tem mais jeito. Ela está condenada pela lei. E a lei determina que ela seja morta. O interessante, se nós formos analisar, que vai dizer que foi pegado no ato do adultério. Ou seja, no momento, na prática, cadê o homem? Por que não foi levado? Porque a situação era criar um momento, uma oportunidade para ter com que apontar Jesus. E Jesus, na sua sabedoria infinita, escreve sobre a terra. E Ele vai escrevendo e o povo falando. Quando Ele diz as palavras necessárias: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quem de nós tem o poder de apontar um ao outro? Quem de nós temos o poder de julgar um ao outro? Quem de nós temos o direito, aleluia, de abrir nossa boca em condenação e juízo, dizendo que não tem mais jeito? Mas quando nós pronunciamos essa palavra, é Satanás usando. Pode ter a certeza. É diabo purinho na tua boca. Quando nós levantamos a nossa voz em condenação. Irmão, nós não temos poder de julgar segundo a palavra, né? Segundo a palavra, podemos julgar o pecado. Segundo a palavra, não é uma emoção da raiva, do momento. E eles vão levar essa mulher até Jesus. E eles esperando o juízo e ao mesmo tempo a falha de Jesus. Mas Jesus é perfeito em sabedoria. Ele é misericordioso. Ele é amoroso. Ele tem amor de verdade para a nossa vida. Pensamos que amamos, mas só até enquanto convém. Depois que somos apunhalados, basta. Não quero mais não. Eu perdoei, mas não quero conversa. Está errado, viu? Se perdoar e continuar sem falar, não perdoa nada. É forte. É forte. Eu perdoei, mas não, deixa lá no canto dele ou no canto dela. Perdoar é não vivenciar mais um momento. Você vai lembrar, mas não gera mais ferida. Você não vai mais ressuscitar o passado para se magoar o outro. Você não vai mais se permitir viver um momento de dor e sofrimento. Acabou. E Jesus vai, quando declara essas palavras, vai sair um por um, todos. E depois ele pergunta: onde estão teus acusadores? E ela diz: nenhum, Senhor, nem tampouco eu te acuso. Então, irmão, não traga um fardo sobre a sua alma, a qual Jesus já te perdoou. Às vezes nós se martirizamos pelo passado, pelo erro cometido lá atrás, e trazemos essa angústia dentro da nossa vida. E se nós trouxermos esse mal dentro de nós, não vamos viver Romanos 8. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Se nós estamos em Cristo, Ele já nos perdoou. O que era sentença de morte, agora aquela mulher vai ter uma nova vida. O que estava tudo perdido, agora tem um futuro lindo para ela. Seguir a Jesus, andar com Jesus. Amém, igreja? Essa é a palavra, certo? Quero chamar aqui